Ok. Continuando então, a gente está começando aqui a estudar aquela etapa mais básica de compreensão do software, do AutoCAD. Na aula passada a gente já viu o ambiente de trabalho, a maneira como o AutoCAD interpreta os lançamentos de comandos, a interface nós conhecemos. Nós inclusive vimos esse cuidadinho aqui de mudar o workspace, ou seja, a área de trabalho sempre, para quando a gente está trabalhando em 2D, para Drafting Annotation, caso de vocês esteja em 3D, já que a turma anterior ela sempre muda para trabalhar com 3D antes da aula de vocês, né? Então, mudou o ambiente aí para Drafting, a gente está com as ferramentas de 2D mais bem disponibilizadas. Na aula passada a gente já aprendeu o lançamento de alguns comandos. Eu inclusive pulei talvez alguma parte que eu vou reforçar agora com vocês, com relação, por exemplo, a atalhos. Nós vimos, por exemplo, o comando line, a gente entendeu como que a gente fazia os lançamentos e interpretar o que aparece na linha de comando. Nós vimos que a gente precisa observar o que aparece na linha de comando antes, para saber se está em branco e se é possível iniciar um novo comando, durante, porque ela nos oferece opções e sugestões. A gente já aprendeu que as opções, a gente pode ou digitar a letra que está em maiúsculo, ou clicar, que a gente aciona elas. As sugestões, basta dar um enter que a gente aceita aquilo que ele tiver sugerido na linha de comando. E ao finalizar um comando, a gente também observa a linha de comando para saber se realmente está em branco e se a gente pode iniciar outro. Portanto, gente, vocês podem esquecer de fazer tudo, menos de ler o que está na linha de comando. Ainda que você não entenda por estar em inglês, porque nessa etapa alguns de vocês podem não conhecer, mas a gente vai de maneira intuitiva aprendendo e eu vou traduzindo a maioria dos termos para vocês. Começa a entender o que o AutoCAD estará solicitando para a gente. A gente já aprendeu que ESC serve para abandonar a maioria dos comandos. Provavelmente eu devo ter já falado para vocês sobre o uso do mouse para mexer na visualização, né? Apertando a rodinha, a gente dá pan, girando dá zoom. E a gente experimentou também a primeira figura geométrica acionando um círculo. Aí vimos que ele pede o início, o centro, e na sequência eles nos pede um raio. A gente digitou um valor qualquer e a gente viu que se quisesse repetir o procedimento, ele já lançaria aqui uma sugestão. A gente já viu que sugestão a gente aceita dando um enter. Se ele está sugerindo 200, que foi o último valor, e normalmente ele sugere o último valor, a gente dá um enter e a gente vai fazer o último que foi acionado. Bom, partindo desse ponto aí, alguns detalhes que a gente não chegou a ver na aula passada e é bom complementar. À medida que você começa a se tornar prático com o AutoCAD, é interessante que você tenha caminhos mais rápidos e mais curtos para acionar. E uma das grandes vantagens da interface do AutoCAD é que ele é um programa que nos permite trabalhar concomitantemente com duas ferramentas. Trabalhar com mouse e com teclado ao mesmo tempo. Poucos são os softwares que têm essa versatilidade grande que o AutoCAD nos oferece. E em que exatamente há essa vantagem? Por exemplo, quando a gente quer acionar um comando, ao invés de você ficar clicando aqui no ícone e voltando para acionar o comando, se você quiser usar uma tecla de atalho, você pode. Os comandos que funcionam por tecla mesmo de atalho, a gente não vai ver agora, porque a maioria é na barra de status, e a gente não está estudando ferramentas de precisão ainda neste momento. Mas a gente tem os próprios comandos, que cada um deles vai ser iniciado a partir de um outro método, que é a partir da digitação, e a gente tem a versatilidade de não precisar digitar o nome inteiro. Quando você toca no teclado, ao utilizar o AutoCAD, mesmo que você não queira ir para a linha de comando, automaticamente qualquer coisa que você digitar vai para a linha de comando, mesmo que você não queira. Percebam que aqui, à medida que você vai digitando alguma coisa, o AutoCAD já vai te sugerindo comandos que poderiam ser utilizados. Dessa maneira, antes de você finalizar um comando, ele já permite que você dê um enter e use o comando que ele está sugerindo aqui em cima. Outra coisa que é interessante, que não tem em todas as versões, somente nas mais recentes, é o fato dele poder corrigir o comando que você digita. Nas versões antigas, se você digitasse line errado, como botei aí, que ficou line, né, ele não ia entender nada. Já aqui, ele consegue sugerir para você que seja line. Aí você tem duas maneiras, ou vai dar um enter, ou você pode simplesmente clicar na sugestão que ele já está
oferecendo aqui para você. Mas o mais interessante mesmo para quem usa a linha de comando, gente, é entender que a maioria dos comandos, ou você resume ele digitando a primeira letra do comando, ou as duas primeiras. Então, line, por exemplo, como é o comando mais trivial do AutoCAD, só L já é suficiente. Se você digitar L e der um Enter, você já aciona automaticamente o comando. Daí você pode usar o mouse para ficar clicando. Nesse momento, gente, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. O usuário de AutoCAD é um usuário em potencial para aquisição de LER. Vocês sabem o que é LER, né? Lesão por esforço repetitivo. O cara que fica só com o dedinho lá, tec, 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 chega uma hora que sua munheca vai estourar. Tá? E não é incomum que arquitetos se aposentem porque estão sofrendo de LER. Porque a maioria trabalha com o mousezinho lá, tec, 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 e esquece que ele tem outra mão. Então, especialmente as meninas, que elas adoram ficar assim, né? E ela fica assim, né, relaxada. Vocês vão ver. Ela tá fazendo a cara feia dizendo que não. Eu vou pegar uma de vocês no flagra para vocês verem que é verdade. Olha lá a outra já aqui, ó. Ela não tá assim, ela tá assim. Né? Então, eu estou chamando a atenção, gente, para o bem da saúde de vocês. Prefiram utilizar uma mão para acionar as letras do teclado, a outra para clicar com o mouse, porque vocês vão economizar a mão de vocês e evitar a lesão por esforço repetitivo. Sim, mas eu falei de line, círculo, por exemplo, que a gente estudou na aula passada, poderia digitar C e dar um Enter. Lembrando, gente, que Enter e barra de espaços no AutoCAD tem a mesma função, porque não existem comandos com espaço no AutoCAD. Todo comando é as letrinhas tudo coladinhas, tá bom? Então, se quiser dar um Enter também, funciona a barra de espaços na maioria das situações. Quando tem a caixa de diálogo que tem que escrever alguma coisa, não, ali realmente é barra de espaços. Mas na linha de comando ele sempre significa Enter. Eu falei para vocês sobre repetir comandos ou não? Falei? Como o procedimento para repetir, eu falei que quando a gente está num comando, a gente pode dar tá nenhum comando, a gente quer repetir o último que foi utilizado, a gente dá um Enter, que ele automaticamente aciona, ou a gente pode também, se não quiser usar o teclado, pelo mouse, botão direito que aparece o menu, ó, onde a gente escolhe repetir o comando. A gente já viu, né? Aula passada. Então vamos continuar de onde a gente parou, porque a gente já viu figura geométrica primitiva, círculo, vamos ver mais uma. Vamos estudar então retângulo, ok? O retângulo, ele vai ficar aqui, gente, ó, 4 ícones depois do início, tá? O quinta sequência aqui de ícones tem um retângulo aqui pequenininho. Aciona aí retângulo, por favor. Vamos inicialmente só entender a lógica de lançamento do retângulo. Se a gente fizer ludicamente, a gente vai simplesmente clicar numa quina, puxar o mouse para a diagonal oposta, clicar de novo só para sentir o lançamento dele. Só que esse retângulo aí, ele não tem referência nenhuma. Vamos fazer um retângulo que tem uma medida exata, ok? Agora, acionem novamente o retângulo, clicando sobre o ícone. Para quem quiser usar, gente, o retângulo ele é um comando um pouquinho maior, tá? No atalho, só é rec, que é rectangle, tá? O atalho para ele. Acionou o retângulo de novo, clica, só o primeiro clique, não vai clicar o segundo, tá? Nesse momento, a gente tem várias maneiras de lançar as dimensões dele. Eu sempre prefiro que vocês ativem um recurso que tem aqui embaixo. Na verdade, gente, é até ideal fazer isso antes. Dá um ESC. Não sei se eu já falei na aula passada, quando eu apresentei o espaço de trabalho. Se eu não falei, vou falar agora. A porção inferior aqui, ó, mais ou menos central, um pouco mais para a direita aqui no centro, ela é dotada de recursos, de comandos, que essa barra de status, ela serve para acionar ou não alguns dos recursos normalmente ligados à precisão dentro do AutoCAD. Os que estão em azulzinho é porque eles estão habilitados. Os que estão mais apagadinhos não estão habilitados. Vamos deixar todos desabilitados para não interferir aqui no que a gente está estudando agora, que senão a gente vai acabar tendo um efeito diferenciado. O Grade pode desligar ele. Só clicar nele? Oi? Só clicar nele? Só clicar que desliga. Mas a gente vai acionar uma ferramenta aí sim, tá? Ó, o Dynamic Input. Ok? É essa cruzinha com uma caixinha assim embaixo. Ok? Um retângulozinho fininho. Qual, né?
Da barra de status é a quarta opção, Dynamic Input. Para você saber quem é quem, gente, basta posicionar o mouse sobre um desses ícones que ele automaticamente exibe quem é o comando, tá? Aciona a Dynamic aí, por favor. Acho não? Eu acho que é porque esse não, esse aqui, ó. Sinalzinho de mais que um retângulozinho embaixo. Entrada dinâmica. Cara, você estava tocado em português, não faça essa atividade mais pra frente, não condenado. Depois você vai procurar o ícone do inglês que estava lá para baixo, tá? Eu não sei nem quem foi a pessoa que cometeu esse erro gravíssimo de botar um AutoCAD de português aí. Dynamic Input, isso aí mesmo. Ativem, por favor. Gente, o Dynamic, ele é um facilitador de entradas dentro do AutoCAD. Como o próprio nome fala, lançamento dinâmico, a tradução dele, tá? Ou entradas dinâmicas. No caso do retângulo, nas versões antigas, o AutoCAD precisava fazer interpretação de coordenadas e era necessário digitar arroba e fazer alguns procedimentos. Hoje, a gente simplesmente faz assim, liga o Dynamic que vocês já habilitaram, aciona retângulo, clica em qualquer lugar. Perceberam que as entradas que ficavam na linha de comando agora aparecem descritas ao lado do cursor, ou seja, ao lado do ponteiro do mouse? Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos digitar a largura, vírgula, o comprimento que a gente quer, ok? E dar Enter ao final. Eu quero um retângulo que ele tenha 100 por 50, então digita 100,50, Enter, pronto. Automaticamente foi feito um retângulo com medidas exatas 100 por 50. Todo mundo conseguiu, gente? Certinho? Fácil, né? Vamos a um outro método que é possível também, mas a maioria das pessoas não vai preferir. Eu acho mais prático assim. Entra de novo no retângulo, clique em qualquer lugar da tela. Ao invés de ir pelo Dynamic, a gente vai fazer o seguinte, ó. Na própria linha de comando tem a opção de Dimension. Todo mundo está vendo aqui, ó. Então vai lá embaixo, escolhe Dimension. Ele pergunta, especifique a largura. Vamos fazer um pouquinho maior. Vamos fazer 200, Enter. E ele pergunta, especifique o comprimento. Vamos responder 100, Enter. Notem que o retângulo não está pronto ainda. Quando você puxa o mouse para um lado, para o outro, para cima e para baixo, ele te pergunta para que lado você quer finalizar. E aí você dá mais um clique para finalizar, tá bom? Eu considero esse método menos prático porque tem esse clique no final. Então, por isso que o outro eu acho mais simples. E aí você pergunta, mas esse é bom que escolhe para que lado ele vai ser lançado. No outro, se você quer escolher o lado, basta digitar um valor negativo na medida do retângulo, que ele abre para o lado contrário, tanto no Y quanto no X. Tá? Sempre no retângulo, a primeira medida é a horizontal, o que vem depois da vírgula é a vertical. Tá? Então, assimilem isto aí que vai facilitar bastante. Todo mundo entendeu isso aí, gente, até agora? Tá simples para vocês? O que foi? Não está rolando aí, cara? Você já fez o primeiro método. O segundo você não está conseguindo. Acione retângulo, então. Tocar em português até aqui. Aí digita 200, vírgula, 100. Então, é isso aí mesmo. Tá certo? Bora lá. Agora, faz o seguinte. Vamos evoluir um pouquinho e vamos aprender algo além das ferramentas primitivas. Nós vamos ver mais algumas lá na frente, mas por enquanto vamos congelar e vamos começar a atacar as modificações. A aula passada a gente já começou a aprender a trabalhar com apagar, com erase, não foi com a borrachinha. A gente aprendeu a dar a deletar pelo teclado, dar um delete, um delete, e aí facilitar bastante o processo de apagar. Mas nós vamos ver outras ferramentas de modificação. Bem-vinda. Boa. Para isso, eu quero que vocês façam aí um retângulo, que na verdade vai ser um quadrado, de 100 por 100, ok? Então, aciona retângulo. Dynamic está ligado, então não precisa de entrar em Dimensions, né? Dá um clique em qualquer lugar e faz 100,100.
Enter. Gente, para não confundir muito vocês, apaga essa zorra que a gente fez. E aí vocês lembram que a maneira mais prática de apagar é você clicar da direita para a esquerda, porque com o tracejadinho ele já seleciona todos os objetos, né? Selecionou, apagou. Aproxima o zoom desse retângulo. Deixa ele numa proporção semelhante a essa que está aqui na minha tela, que a gente agora vai brincar com ele. Pode deslocar mais para o canto também, para ficar mais fácil de utilizar o restante do espaço. Deu, né? 100%. As ferramentas agora de precisão, gente, de modificação, a maioria delas trabalha com um ponto base, ou seja, um ponto de referência. No caso aqui, a lógica que a gente vai ter que entender para o comando move, que é o primeiro de todos que a gente vai estudar, é que você precisa ter um ponto de onde parte o objeto, para depois indicar para onde ele vai. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Para acionar os comandos de modificação, se faz mais inteligente, eu cheguei a falar para vocês sobre o método non-verb selection, que você pode selecionar os objetos antes ou depois. A gente aprendeu que é mais inteligente pegar os objetos sempre antes, né? Porque aí evita de ficar precisando do Enter para continuar o procedimento. Então, selecionem primeiro o objeto e vamos aprender a movimentar este objeto a partir do comando move. Move fica aqui, ó, nesse campo chamado modify, é o primeiro comando. Esse íconezinho que tem seta apontando para todo lado, tá? Para as 4 direções. Escolha um move. Para quem gosta de atalho, o atalho para move é M, tá? E lembrando, tudo que você digita como atalho ou como comando em AutoCAD tem que ser sucedido de Enter, tá? Acionei. Observem o que aparece na linha de comando. Especifique o ponto base, ou seja, o ponto de onde. Como inicialmente a gente não está lidando tanto com precisão, que não é o caso agora, a gente vai experimentar simplesmente pegar um ponto qualquer. Pode ser próximo do objeto. Percebam que é como se o retângulo tivesse ficado agarrado ao mouse, né? E agora a gente vai deslocar para onde a gente quer movimentar e vai dar um segundo clique. Simples. Deu para entender todo mundo? Ok. Vamos repetir então o procedimento agora de um novo comando, que é semelhante ao copy. A diferença é que, no caso do semelhante ao move, é que o copy ele permite fazer vários objetos e o comando move, quando você aciona ele automaticamente sai do comando após realizar o procedimento. O comando copy, ele só larga o objeto, só para de fazer cópias quando você pressiona a tecla ESC. Qual é o comando que você vai ensinar? Esse que a gente fez agora, o que eu vou fazer? Esse agora. Move. Essas setinhas aqui, ó. Esse aqui de cima. Tá? Agora a gente vai fazer com copy. Copy, gente, é o comando que está aqui, ó, logo abaixo do move. Fica no campo modify também, tá? É o segundo campo à esquerda da parte superior da tela. Selecionem primeiramente o objeto. Acionem copy. Copy, quem quiser por atalho, é CO, tá? Daqui a pouco eu pego e te dou um reforço, tá? Pra gente não ficar com a aula comprida. Eu vou em você e dou uma assistência individual. Acionei copy. Vou clicar num posicionamento qualquer próximo do objeto, que é na origem, para depois clicar no destino. Percebam que depois que eu dei o primeiro clique, o comando não finalizou. Eu posso continuar fazendo cópias, ó, clicando para onde eu quiser. Apaguem todas as cópias que vocês fizeram. Deixa somente uma lá na porção superior esquerda. E preste atenção numa coisinha que eu vou explicar. Tanto para o move quanto para o copy, a gente precisa ter atenção de não inverter a ordem dos questionamentos que o AutoCAD faz para a gente. Sempre o que o AutoCAD quer saber no início é de onde você está partindo. Depois é que você coloca no para onde, ou seja, sempre é próximo ao objeto, na origem, que você dá o primeiro clique, e só depois que você leva para o destino. É comum alguns usuários, quando estão iniciando o AutoCAD, inverter e fazer assim, ó. Selecionei, acionei Move, ele perguntou de onde você quer partir. Aí você está querendo pegar esse objeto aqui, ó, e levar para aqui para baixo. Aí você já pensa no para onde, né, que é o destino, aí clicou aqui. Aí ele perguntou, e agora, onde é o destino? Você está pensando na origem, você vai e clica
na origem que seria aqui que você queria, né? O que acontece? Sumiu. Aí quando vocês trazem um projeto para mim, vocês falam, olha, sumiu da cama, sumiu a parede, sumiu não sei o que você movimentou tudo lá para fora, ele está ali, ó, lá longe da tela, porque você inverteu os cliques. Então presta atenção para não acontecer isso aí. Seu quadrado ainda está aí? Daqui a pouco eu vou fazer junto com você, mas eu vou fazer assim corrido, senão a aula fica chata para vocês revisarem em casa, tá? Vamos experimentar um outro comando, rotate, ok? Vou tentar falar ele um pouquinho mais lento para que você possa acompanhar. Seleciona esse retângulo, me lembra, tá? Senão no final da aula eu esqueço de dar assistência. Aciona o retângulo. Agora você vai pegar Jesus, vai acionar rotate, que é o comando que está aqui à direita do comando move, certo? Acionei rotate. Aí ele pergunta, especifique o ponto base. O que a gente pode fazer? O ponto base, gente, é o eixo de rotação. Se eu colocar o ponto base em cima, no centro do objeto, aproximadamente no meio do objeto, ele gira ao redor do seu próprio eixo. Se você afastar ele um pouquinho do objeto, então, ó, se colocar no centro do objeto, ele gira ao redor do próprio eixo. Se colocar ele um pouquinho próximo do objeto, ele vai se deslocar com a mesma distância na hora da rotação que se colocou em relação ao ponto original. E se você colocar um ponto afastado longe, ele gira sempre com esse mesmo espaçamento. O ideal é que a gente sempre coloque o ponto base mais ou menos no centro, que fica fácil de controlar esse giro. Então selecionei o objeto, acionei rotate, um ponto mais ou menos no centro dele. Notem que agora ele aparece escrito aqui, especifique o ângulo de rotação, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos digitar no primeiro momento esse ângulo de rotação. Digitem aí, por exemplo, 45. Então, digita 45. Tudo que se digita pela linha de comando do AutoCAD precisa confirmar dando um Enter. E pressionem Enter ao final. Deu? Perfeito. Só que é interessante que vocês saibam como fazer certos procedimentos com um pouco mais de precisão. Nós vimos Move, vimos Copy, vimos Rotate. Eu até me adiantei, deveria ter feito algumas explicações antes, para que vocês já estivessem agora fazendo, dominando essas ferramentas. Então vou resgatar um assunto que eu pulei e não deveria ter pulado. Quero que vocês observem aqui o seguinte. Habilitem uma ferramenta chamada Snap, que fica na barra de status, fica mais ou menos no meio da barra de status. É um retângulo com um pontinho na quina superior esquerda desse retângulo, desse quadrado. O Snap. Quem quiser ir pelo atalho ou pelo teclado, F3 é atalho para o Snap. Se o seu teclado não for desse doidão que tem um monte de F isso, F aquilo, com funções duplas aí, triplas, então F3 dá o atalho para ele. O meu, por exemplo, aqui é mais fácil clicar. O meu teclado não é muito legal. Então, ó, acionei a ferramenta O Snap. Cuidado que não é Snap não, tá? Essa ferramenta O Snap, gente, ela se presta a facilitar o posicionamento dos cliques em posições geométricas exatas dentro do projeto. Então, quando eu quero, por exemplo, buscar uma extremidade, um ponto final, caramba, nem era para eu ter começado a fazer isso já agora, mas tudo bem. Deixa habilitar. Faz aleatoriamente, gente, um retângulo de tamanho qualquer. E do lado desse retângulo faz um círculo de tamanho qualquer também. Tá? Deu? Perfeito. Então a gente vai ver uma coisinha aqui, ó. O Snap tá ligado? Ligou. Acionem o comando Line. Agora passem o mouse por cima dos objetos que a gente acabou de desenhar. Não mudou? Não começou a aparecer um símbolozinho? Seguinte, gente. Cada um desses símbolos que aparecem aí é uma referência de OSNAP exato. É uma atração a um ponto exato que foi habilitado pelo OSNAP.
Nem todos os pontos exatos de posicionamento, de precisão, eles vão estar habilitados o tempo inteiro quando a gente passar o mouse somente por ligar o OSNAP. Vocês perceberam que ao lado do OSNAP tem uma setinha? Aproxima o mouse da setinha que está lá do OSNAP, clica lá para ver o que acontece. Gente, são as diversas possibilidades de precisão que a ferramenta OSNAP oferece. Não é com direito não. Você pode dar um clique comum na setinha que está ao lado do OSNAP. Ah, onde você está com palavras, né? Não está com desenhos. Beleza. Logo, gente, nas versões novas vocês vão perceber, por exemplo, na que eu estou 2015, a de vocês está 14 ainda, né? Na 15 não tem a opção de mudar a barra de status para letras, ela só existe com desenho. Então é interessante que vocês se habituem com os desenhos, porque as versões novas não tem mais letras, tá? Sim, aí nesse caso sim vocês podem colocar. Deixa eu até relembrar como é, que eu não lembro mais não. Então entra no mês para 14 que eu esqueci. Beleza, então põe o mouse acima do OSNAP. O OSNAP é esta ferramenta. Cadê? Deixa eu ver essa aqui. Você já clicou nela para ligar, né? Não. Pode ligar. E agora clica com o botão direito. Isso, para ver a listinha. Nessa listinha que aparece aí para vocês, cara, você vai sofrer muito, eu já vou mudar isso. Eu estou agoniado lá, vendo que você está aqui nesse AutoCAD em português. Vou mudar esse aqui para o inferno. Isso aqui vai atrapalhando, deixa isso. Vai atrapalhar você entender a aula toda. Já está atrapalhando. Você falou que você vai fazer isso aqui já aparece. Melhor assim, né? Então vamos lá, agora a gente continua acompanhando. Na lista que aparece, gente, algumas ferramentas são disponibilizadas. Gente, obviamente que apesar de estarem todas ligadas, o AutoCAD dá preferência àquela cujo cursor está mais próximo. E outra coisa, esse desenho que aparece ao lado aqui indicando um símbolo, é justamente o símbolo que irá aparecer quando o mouse estiver próximo de uma das ferramentas, tá? Desculpem, nas versões antigas é, nas novas, o símbolo que está aqui próximo nem sempre é o mesmo que vai aparecer lá no desenho. Mas o importante é que vai aparecer o indicativo com o nome. Endpoint são as extremidades de objetos. A extremidade, por exemplo, de um arco é um endpoint, de uma linha é um endpoint. No caso do retângulo tem 4 endpoints, tá? Então quando eu estou com o comando habilitado, que eu chego perto aqui dessas extremidades, ó, ele identifica endpoints. Midpoint. Midpoint, gente, para existir midpoint tem que ter início, tem que ter fim. Círculo, portanto, não tem endpoint porque o círculo é um objeto infinito, tá? Então ele não vai ter isso daí. A gente tem midpoint somente no meio do arco, no meio de uma linha, no meio de um segmento do retângulo. O que mais? Opa. Center. Somente objetos circulares ou elipsoidais possuem centro, tá? Se eu não me engano, na versão 2016 já existe a opção de centro do retângulo, mas até a versão 2015 centro era somente para arco, círculo e se tiver elipse, que a gente ainda não estudou, também ele entende o centro da elipse, ok? O que mais? Node, a gente também não estudou esse comando ainda, mas existe no AutoCAD um comando chamado point, que é ponto. Normalmente muito utilizado em topografia, em arquitetura a gente usa muito pouco. Mas
Esse ponto, quando você aproxima o mouse e a opção de Node está ligado, você consegue clicar exatamente sobre esse ponto. Ó. Ele lê a precisão lá e a gente liga de um ponto para o outro. É muito comum para fechar poligonais com levantamentos de GPS eletrônico, tá? Voltando. Quadrante. Quadrantes são os posicionamentos dentro dos objetos circulares que fazem 90 graus exatos. Então, de 90 e 90 graus no círculo, ó, a gente vai ter um quadrante. A mesma coisa vai acontecer na elipse, porém, no caso do arco, somente se o arco tiver extensão suficiente para ultrapassar 90 graus. Um arco, por exemplo, com 80 graus, você não vai ver quadrante nenhum. Esse tem um pouquinho mais de 90. Se ele tiver mais que 180 graus, a gente vai acabar vendo 3, né, quadrantes. Porque vai sair da lateral, da outra, do meio. Seguindo na lista. Intersecção. Todo cruzamento entre dois objetos poderá ser lido nessa ferramenta de intersecção. Pode ser o encontro de uma linha com um círculo. Então, ele lê intersecção. Pode ser encontro de um arco com uma reta, de uma reta com outra reta, de uma reta com um retângulo. Ok? Então, tudo isso aí vai ser possível ler intersecção. Extension em paralela, gente, por enquanto eu vou dar uma puladinha, porque eles são um conceito um pouco mais complexo. Não cabe agora para não confundir vocês nessa etapa, tá? Então, eu, por enquanto, não vou falar deles. Insertion. A gente vai aprender daqui a pouco alguns objetos, ou lá na frente, como, por exemplo, blocos. Não precisa fazer o que eu estou fazendo agora não, tá? É só para facilitar a compreensão de vocês. Que quando você insere o bloco, ele vem agarrado ao mouse por um ponto. Esse ponto que você utilizou, ele é o ponto de inserção. Se você utilizar o AutoCAD e tiver essa opção de Insertion ligada, ele te permite clicar com exatidão, ó, no ponto de inserção que carregou o objeto. Esse ponto de inserção também existe na ferramenta de texto, tá? Quando um texto é colocado, o ponto por onde o texto foi lançado, ele vira ponto de inserção. E se tiver com a ferramenta ligada, ó, ele consegue ler o ponto de inserção. O que mais? Perpendicular. Para que exista uma referência perpendicular, eu tenho que ter alguém que seja linear, porque não existe perpendicularidade, se bem que existe nos arcos. Mas eu preciso ter uma referência em que eu consiga tocar num ângulo exatamente 90 graus. Ou seja, se eu comecei a desenhar alguma coisa aqui, e com a ferramenta perpendicular ligada, se eu me aproximar aqui de algo que esteja próximo de 90 graus, ó, ele identifica uma perpendicularidade. E aí, quando eu clicar, sai exatamente com 90 graus, partindo do ponto último que eu lancei. Tangente é o encontro exato entre uma saída de uma reta para chegar num objeto que é curvo. Aqui está desligado, né? Deixa eu ligar para a gente ver a diferença. A tangência, gente, normalmente, ela ocorre em dois sentidos. Porque aqui, por exemplo, eu posso tangenciar por esse lado ou tangenciar por este, tá? Tangência é coincidência entre uma curva e uma reta, ok? Nearest. O nearest, gente, ele é para pegar num ponto qualquer, desde que esteja localizado num objeto. Aí você fala, mas essas ferramentas não são de precisão, o snap não é tração a um ponto exato. Onde está o exato pegar um ponto qualquer? A diferença é o seguinte, ó. Se eu quiser fazer uma linha, vou desligar o snap, aproximei aqui, encostei em cima dessa, a gente olha e identifica certinho, né? Encostei aqui no canto, encostou coisa nenhuma. Se você aproxima o zoom, ou essa linha passou ou ela faltou para chegar, né? Quando a gente liga a ferramenta Nearest, por mais que a gente não saiba em que posição exata está sendo colocada, a gente garante que ela está exatamente tocando no objeto que a gente gostaria. Só que cuidado, a ferramenta Nearest garante esse encosto aqui, que garante esse encosto. Isso é bom para locais onde a gente não vai trabalhar com precisão. Por exemplo, encostar um vaso de plantas na parede. Faz diferença se eu, em vez de 21, botei 21,03?
Faz. Agora, essas medidas quebradinhas fazem diferença num projeto arquitetônico que vai dar base a um projeto estrutural. Então, a gente não pode ficar com esses erros aí. Então, o Nearest só deve ser ligado quando estiver numa situação especial de trabalhar com coisas que deverão ser orgânicas. Caso contrário, vocês não devem habilitar Nearest, ok? Aparente intersection. Gente, olha só. As intersecções reais, elas são em 2D. A gente não está estudando 3D neste momento, tá? Mas agora, por exemplo, a gente vai ver uma intersecção que não é real. Vou botar duas linhas aqui se cruzando. E olha o que vai acontecer. Se eu pegar aqui a linha, tentar ler a intersecção, ó. Intersection está ligado lá, mas ele não está conseguindo ler. Eu tenho que chegar aqui e ligar aparente intersection. Qual é a diferença? Por que eu precisei? Ó? Aparente intersection aqui começou a entender. Essa intersecção ela está no espaço tridimensional. Ela não está de verdade cruzando duas linhas. Quando eu giro isso aqui em 3D, ó, deixa eu botar um box aqui do lado para a gente ter noção de tridimensional. Se eu pegar isso aqui e girar em 3D, olha o que vai acontecer. A gente vai descobrir que uma linha está passando por baixo, a outra está passando por cima. Conseguiram sentir? Então, aparente intersection é para resolver problemas dessa natureza aí. Cadê? Deixa eu ver se acabou nossa listinha. E a paralela foi o que eu acabei de falar. Se bem que acho que vai ser melhor se eu falar dessas coisas aqui já. Ó. Tanto o extension como o paralelo, você sempre usa referência a alguém que já está desenhado na tela. No caso da paralela, a gente não faz o clique igual ao snap comum. Você começa a desenhar, quando você quer desenhar uma linha agora que sai paralela, sei lá, a essa que está aqui, você encosta nela, ela faz a leitura. Só que o Nearest atrapalhando a gente, tem que desligar, senão ele não vai poder fazer a leitura. Ó. Então, vou desligar, pronto. Encostei aqui no objeto, viram que ele já entendeu que é paralelo? Quando eu puxar o mouse aqui de volta, ó, que ele entender que está paralelo, ele acende e basta você clicar que você garante que está perfeitamente paralelo. Esta é uma ferramenta paralela. A outra, extension. Olha só, eu queria fazer uma linha aqui que começa de cá com um comprimento qualquer. Mas eu quero que ela continue nessa inclinação dessa de cá, ou seja, na extensão dela. O que eu posso fazer? Ou um comprimento qualquer que continua para cá, na extensão dela, mas eu não quero ter que desenhar nada. Eu desenho linha, aproximo desse ponto. Opa, mas deixa eu desligar outras referências aqui, que eles começam a atrapalhar uns aos outros. Pronto, aqui já dá. Pego linha, aproximo desse ponto, ele faz uma cruzinha, faz nada. Bora ser danado, faça. Também a extension não estava ligado, né? Ele não ia fazer nada. E aí, aproximo, sem clicar, não clico. Puxo o mouse. Estão vendo que ele está me oferecendo uma linha de referência? Eu poderia, inclusive, descobrir aonde seria a extensão dessa linha para chegar na intersecção dessa outra, desde que aqui dentro, ó, eu tivesse com o intersection ligado. Então, aqui, ó, puxando a extensão até encostar lá, achei a intersecção, mas eu nem tenho ela aí de verdade. Mas cliquei, peguei a intersecção de uma com a outra, sendo que elas nem se encontravam. Ok? Então é para isso que a gente vai ter. Vocês conseguiram entender, gente, as ferramentas todas que a gente tem no Snap? Por que eu estou falando isso? Porque a gente daqui a pouco vai fazer um teste de novo lá no Move e no Copy, utilizando de ferramentas de precisão, tá bom? Mas voltando aqui, vamos também ver mais umas ferramentas de precisão. Caramba, agora ficou uma zorra, viu? Desliga o Snap. E vamos habilitar uma outra ferramenta. Primeiro, aciona a Line. Faz uns cliques aí em zigue-zague, gente, ó, igual eu estou fazendo aqui, só para vocês observarem a diferença que vai dar agora quando eu habilitar a ferramenta.
Lá na barra de status, vai pegar a ferramenta Orto. Atalho pelo teclado, F8. Quando para o mouse ele avisa também, né? O comando Orto ele serve para garantir que as linhas e para obrigar que as linhas saiam sempre com 90 graus. Está conseguindo aí, meu filho? Oi? A gente primeiro acionou lá. Acionar. E aí a gente deu alguns cliques aí na tela. Não, mas não é para dar ESC ao final não, é para continuar esperando o melhorar para continuar. Isso. Agora em meio ao comando, sem sair dele, vai ligar o outro. Isso. Todas as ferramentas que estão na barra de status, gente, elas são ferramentas tidas como transparentes. O que é uma ferramenta transparente? Eu não tenho que sair do comando para acionar elas. Eu paro aqui num ponto, quero começar a trabalhar com a precisão delas, vou lá na barra de status e aciono Orto. Esse íconezinho aí, que justamente é o símbolo de perpendicular. Aciona ele. Caso de vocês, alguns estão em letra, né? Vai acionar Orto. Notem que agora, ao retornar ao projeto, vocês não conseguem mais fazer linhas inclinadas, porque o Orto prende. E aí uma coisa importante que vocês devem aprender agora. Gente, o método para desenhar qualquer coisa, sabendo os comprimentos exatos, a partir do comando line, é puxar o mouse na direção que você quer, digitar a medida que você quer e dar um Enter. Então agora, por exemplo, eu quero uma linha com 100. Eu digito 100, Enter. Agora eu quero vir aqui para a esquerda e lançar novamente mais uma medida. Digito de novo. 100, Enter de novo. Se eu quiser outra aqui para baixo, 50, por exemplo, 50, Enter. Ok? No meu caso aqui até fiz errado. Tudo ok, gente? Todo mundo conseguiu entender? Já que vocês entenderam isso daí, vamos aproveitar e ligar uma outra ferramenta que está do lado do Orto, que se chama Polar. Tá? O meu aqui parece um compasso, um medidor de ângulos, que é justamente para isso que serve o Polar. Cliquem nele. Vocês perceberam que quando você aciona o Polar, o Orto desliga automaticamente? É porque Orto e Polar têm praticamente a mesma função. A diferença é que a precisão do Polar funciona de maneira diferente da precisão do Orto. Orto nos obriga a utilizar um ângulo, tá? Polar não, ele sugere, mas você pode não precisar, não usar necessariamente quando você não quiser. Outra coisa também, Polar, ele apresenta do lado dele uma setinha, todo mundo percebeu isto? Se você clicar nessa setinha, você regula. Para a arquitetura, gente, é mais comum que a gente precise trabalhar com ângulos de 45 graus. Então, o ideal é que esteja habilitado aí 45. Entrem na listinha que está na setinha ao lado, mudem, seja lá qual for o ângulo, para 45, para que aumente suas possibilidades. Então, por exemplo, uma linha inclinada, eu posso puxar para cá, ó, e ir clicando e fazendo ela com 45 graus exatos. Só que esse 45 graus, só o ângulo que está exato. A medida não está. Como é que eu faço? Igual o Orto. Garanto que o ângulo está lá, ó, com a linha de construção que ele mostra em tracejado, né, esse pontilhadinho. Digito a medida, por exemplo, 200. Enter. Ele agora está com 200 de medida e exatamente 45 graus. Conseguiram aplicar? E o seu? Está rolando também? Você está sendo mais cruel que a tua mão. Uma está lá trabalhando, a outra ela não está descansando. Essa daqui você está tensionando ela. Evita isso para tu não sofrer. Mas eu acho que você não está conseguindo acompanhar não. Aciona aqui o comando line. Clica aí. Liga primeiramente o outro para eu ver que você vai conseguir lançar. Puxa o mouse para o lado. Digita 200. Enter. Isso aí, puxa para baixo. Digita 200 de novo. Seria bom se você adquirisse o hábito de digitar com essa, clicar com aquela outra lá, tá? Para se tornar mais prático. Mas vai devagarzinho adquirindo, não posso acabar agora não. Agora vamos mudar de outro para Polar. Liga a Polar.
Ah, eu esqueci de dizer, né? Nas versões antigas do AutoCAD, você não tem a setinha como o meu tem, né? Você clica com o botão direito e aciona o comando. Então, botão direito já está mudado para 45, não precisa. Clica de novo no teu desenho, né? E agora, puxa, até aparecer linha de construção, apareceu, bota para cá. Diz uma medida qualquer, 200, por exemplo. Enter. Mas ainda não adiantou nada. Porque qual é o que eu estou chamando a atenção? Deu certo, tá? Você conseguiu entender e fazer. Mas o que eu estou chamando a sua atenção é a questão da mão, ó. Quando você está manuseando o AutoCAD, a vantagem para você se tornar prático e não perder tempo é que essa mão está aqui e essa está aqui. Você pegou e utilizou o teclado, mas pegou e soltou assim tudo, e veio para cá, depois cruzou, depois voltou e pegou o mouse. É assim, ó, é dinâmico, uma lá e outra cá, e as duas interagindo, tá? Mas vai devagar, vai no seu tempo. Todo mundo entendeu essas duas ferramentas, gente? Então vamos fazer só uma coisinha para unir os dois conhecimentos que nós acabamos de adquirir. A gente sabe mover, copiar, rotacionar. E agora a gente quer saber essas coisas com mais precisão. Vamos uma por uma. Primeiro, afasta o desenho um pouquinho, que ninguém merece essa zorra que a gente fez. E faz um retângulo aí de 100 por 100. Clicou, aí digita 100, vírgula, 100, Enter. Ih, até eu fiz errado agora, ó. 100, vírgula, 100. Tá lá. Tá erradão, pra lá. Retângulo. Clica aí. Tá nem que tá ligado? Se não tá, você não vai conseguir. Liga o DIN. Ok, aí digita 100, vírgula, 100. Perfeito. Aproxima o zoom desse teu para você entender o que a gente vai fazer agora, tá bom? Beleza. Gente, detalhe importante, tá? Dynamic é DIN aí nas versões antigas, onde só existem as letras. Vamos fazer umas coisinhas com precisão. Eu quero agora, gente, fazer uma cópia, tá? Mas eu não quero uma cópia de qualquer jeito para qualquer lugar, não. Vamos primeiro só copiar uma. Dessa extremidade aqui, então seleciona o objeto, escolhe Copy. Copy está logo aqui, ó, abaixo do Move. Clica próximo dele e transporta um outro aqui para longe, tá? Bota outro lá na extremidade para fazer o teste que a gente vai fazer daqui a pouco. Eita, danado. Reduz o zoom, cara, senão você não vai dar conta não. Afasta, não faz agora não, aperta a rodinha e leva para lá. Agora seleciona, copy. Beleza, copy. E dá um clique aqui e leva o outro para lá. Gente, meu intuito agora é fazer uma cópia com um posicionamento exato, preciso e pegando uma referência exata, porque nós já sabemos fazer isto a partir do Snap. Eu quero coincidir aqui na superior esquerda deste objeto com a deste de cá. E nesse momento, atenção ao local onde se clica com o Snap é super importante. Vejam só, eu quero copiar ele e encaixar ele aqui, quina com quina. Selecionei, não, pode deixar ligado os outros. O outro é que seria cruel para vocês, mas o polar pode deixar. Acionei copy. Para pegar num ponto exato a gente não precisa do Snap, então o Snap tem que estar ativado, se não ativar ele não vai funcionar. Ative o Snap, por favor. Agora o ponto. Gente, se eu quero posicionar aqui no deste objeto, para aqui para baixo, eu pergunto a vocês, eu posso levar ele clicando por essa quina aqui? Pode ou não pode? Não, por quê? Ó? Se eu clicar por aqui, quando eu for encaixar ele aqui, ó, eu não tenho como clicar na quina de precisão que eu quero que coincida. Então, neste caso, o mais inteligente é assim. Selecionei, acionei Copy, eu pego na quina inferior direita e vou coincidir com a superior esquerda lá, e agora sim eu tenho como clicar. E se eu quiser fazer uma sequência, ó, todas com precisão, pegando pela quina exata. Então tenham cuidado para na hora de precisar de uma precisão, não pegar pontos errados, porque vão trazer a vocês problemas. Tudo bem? Conseguiram reproduzir?
Você, rolou? Massa. Agora vamos para outro procedimento. Eu quero utilizar rotate, mas até agora a gente fez, para sair com precisão, digitando o ângulo, né? Seria melhor que a gente pudesse reproduzir esse resultado de maneira prática, intuitiva, clicando e fazendo. Para isso, polar tem que estar ativado. Então, ativa polar quem não ativou. Seleciona o quadradinho aí, acione rotate. Tá logo do lado do move, tá? Nossa, tô numa tontura danada. Rotate. Aí vem, especifique o ponto base. Vamos agora, gente, clicar em um local qualquer próximo do meio do objeto. Só que percebam que assim que você deu o primeiro clique, que se você começar a girar o mouse, o polar vai começar a sugerir ângulos, estão vendo? E a gente regulou isso. Escolhe um que seja múltiplo de 45, não tem necessidade de ser exatamente o 45, clica. Pronto, nós acabamos de rotacionar 45 graus com exatidão, tá? E se eu quiser girar de novo para ele ficar em pé como estava antes, seleciona o objeto, aciona rotate, clica aproximadamente no meio, dá uma giradinha com o mouse, vai vendo o resultado e clica mais uma vez para finalizar. Tá com a cara triste, moça, você se perdeu, foi porque chegou depois. Tô vendo, mas também fico triste quando eu vejo isso. Já traz mais aula que vem não, viu? Que essas aulas iniciais são básicas. Por sorte, já tem um vídeo gravado da turma do semestre anterior e esse também vai para o meu site. Você já pegou meu site na aula passada, né? Então depois interage com a galera aí, pega o que a gente já viu, dá uma olhadinha lá. Agora, deixa eu ver uma última coisinha que a gente pode ver aqui. Vimos orto, vimos o snap. Algum de vocês chegou a imprimir a apostila? Você tá com ela aí? Me empresta ela para eu ver a sequência lógica dela. Que eu tô sem dormir, eu tô com um apagão aqui na cabeça. Mover, copiar, rotacionar. Ah, ok. Tem mais umas ferramentazinhas aqui que a gente vai precisar aprender antes de dar continuidade. Mas vou fazer o seguinte, esse daqui eu vou deixar para a aula que vem, porque é um assunto mais difícil de entender. Vou fazer uns aqui que são mais simples, e na aula que vem eu faço isto. E esse pico que você disse, se quiser colocar ele também no site? Não só todos eles? Oi? Tipo assim, ele virou aqui, esse aqui consegue virar os movimentos também? Consegue, é só selecionar tudo no mente, mas é a mesma coisa. Como o tempo hoje não vai nos ajudar, que não vai sobrar tempo para eu passar tudo que eu estava imaginando, eu vou adiantar para vocês dois comandinhos aí que são básicos e interessantes para a gente dar prosseguimento. Não vou começar só com um, e eu vou passar esse segundo talvez na aula que vem, que eu acho que não vai dar tempo. Eu quero primeiro que vocês façam uma coisa, que é apague isso aí tudo. Apaga a galera toda. Deixa sobrar nada. Como é que você garante que tudo que tinha na área de trabalho você já achou, já apagou e você não sem querer não esqueceu nenhum? Quando você dá um duplo clique com a rodinha, gente, o AutoCAD mostra tudo que estava na tela no maior tamanho possível e centralizado. Se não aparecer nada, porque realmente você apagou tudo, tá? Então, de vez em quando, dá um duplo clique com a rodinha, porque ele vai mostrar que corresponde ao Zoom Extents, tá? Que é um comando à parte que eu estou preferindo mostrar para vocês, assim, de maneira simplificada. Normalmente, quando vocês vão trabalhar em AutoCAD, dá um probleminha, dá
dá um pouco mais de dificuldade para regular o zoom quando se está trabalhando em metros. E vocês vão ter essa sensação exata que a gente vai ter agora ao tentar desenhar algo. Deixa habilitado aí, gente, para facilitar, orto. Então o Snap vai desligar automaticamente. Polar vai desligar automaticamente. Tô sem dormir hoje, tá? Tô sonolento, tô errando tudo. Polar vai desligar. Aciona o comando line. E vamos fazer uma linha. A gente aprendeu agora há pouco como é que a gente lança uma linha com tamanho exato. Eu quero uma linha com 10 metros de comprimento, tá? Então eu clico, puxo para o lado, digita 10 e dá um Enter. Gente, dá um ESC para ver que tamanho ficou. Pode ser que no de vocês tenha ficado um pontinho de nada, uma coisinha ridícula de pequena, não é? Para ampliar e você começar a trabalhar, dá um duplo clique com a rodinha e aí você vai ver a linha ocupando a tua tela inteira. Perfeito? Funcionou para você também? Quer mais? Quer estragar mais? Agora vamos aprender um comando novo. Pode reduzir um tiquinho o zoom, né? Que ele aí ficou bem grandão, exagerado. A gente não precisa disso tudo, não. Gente, o comando que... quando a gente está trabalhando em desenho arquitetônico para reproduzir as paredes, que é o mais comum, o que normalmente nós utilizamos lá é o traçado conciliando esquadros com régua paralela. Nós vamos lançando as medidas e afastando a paralela, né? O que existe de semelhante a isso como procedimento no AutoCAD é o comando de fazer cópias paralelas, que se chama offset no AutoCAD. O offset funciona primeiro identificando quem é o objeto, depois dizendo quem é a distância a ser percorrida e depois para que lado você quer a cópia paralela. Essa linha que está aqui na horizontal, por exemplo, poderia ser para cima ou para baixo. Uma linha na vertical para a esquerda ou para a direita. E se a gente tiver um objeto inteiro, o offset vai funcionar para dentro e para fora. Eu estou falando disto, ó. Então, as cópias paralelas, elas têm os 3 principais sentidos de lançamento, tá? Ou ela pode ser para cima ou para baixo, no caso de um objeto fechado, para dentro ou para fora, e no caso de um objeto vertical, para a esquerda ou para a direita, tá? Observação importantíssima que pode atrapalhar muito vocês na hora de fazer offset. Gente, esquerda é qualquer lugar aqui da tela, é o infinito à esquerda. Para a direita, o infinito à direita é possível de clicar. Para dentro não é tão infinito, né? É mais finito, mas tem muita área que é dentro e tem muita área aqui já é o infinito, né? Para fora. Evitem clicar em cima de outros objetos, sabe por quê? Quando você pega um objeto que está com o snap ativado e bate nele, às vezes ele manda o objeto para o lado que você não desejava. Então evitem desta maneira. Ou desliga o snap, tanto faz, tá bom? Mas no nosso caso a gente não está nessa complicação toda, vamos só acionar a linha e vamos aprender o comando agora. Gente, lá na guia Modify, com a linha selecionada, o comando offset é esse íconezinho aí, ó, do curtir lá do Face. Ok? Então toda vez que eu disser assim, vamos fazer offset, já pensa em curtir, tá beleza? Então aciona aí curtir, offset, né? Não é curtir, offset. Aí ele pergunta, especifique a distância para a cópia paralela. Vamos fazer uma distância com 1 metro. Então digita aí 1, dá um Enter. E ele pergunta agora, para qual lado? Então você posiciona o mouse ou para cima ou para baixo, tanto faz nesse caso que a gente não está criando nada de efetivo, e clica. Pronto, gente. Olha só, depois que você clica, uma observação importante é que o offset não abandona o comando. Se você quiser continuar fazendo novas cópias paralelas com o último valor que você usou, não precisa mais dizer a distância. Basta clicar no objeto que você quer fazer a cópia e clicar na direção. Ir clicando na direção. Aí acabou de fazer todas que você desejava, basta dar um ESC e está tudo em dia. Entendido, gente? Deu para executar a cópia? Algum problema aí? Sim. Deu?
Então eu vou fazer o seguinte, vou interromper aqui o vidinho, porque eu não vou dar mais aula, mais nenhum conteúdo novo hoje. Não saiam ainda, porque eu vou fazer a lista de chamada, tá?